Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Durante alguns meses, essa epístola lutou contra nós. Espero que você tenha sido vencido. Alguns por nocaute, um sermão específico que lhe fulminou e lhe levou à lama. Outros, talvez por pontos. Seja como for, eu espero que a verdade triunfante e maravilhosa de Efésios tenha vencido o seu coração. Hoje lutaremos uma última vez, não só com a verdade do texto, mas também para nos despedir desse amigo tão precioso. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra, para que com interpretez faça conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer, e para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê a graça de compreender mais da sua palavra e contemplar mais da glória de Cristo nessa noite. Pai amado, nós te adoramos e te louvamos, Senhor. Como é maravilhoso participar do culto a ti, Senhor. Como é bom ter o coração instruído e a mente elevada até o teu trono na adoração, Senhor, junto com o teu povo. Mas te pedimos por esse momento tão sublime, quando a tua palavra é aberta e o teu Santo Espírito, por meio de um homem pecador, proclama a outros homens a glória de Cristo, Pai. Eu te peço que a tua verdade desse texto, ela seja exposta com fidelidade, com poder e com graça. Toca os nossos corações com a tua palavra. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar da campanha Pelo Direito de Ser Igreja? Se você não ouviu, eis uma excelente oportunidade de você saber mais sobre isso. Pelo Direito de Ser Igreja é uma campanha que a IPB está fazendo para apoiar a IPA, Igreja Presbiteriana de Angola. O governo daquele país, ele editou uma lei na qual organizações religiosas só podem funcionar naquele território se conseguirem 60 mil assinaturas reconhecidas em cartório. Acontece que para cada assinatura dessa existe uma taxa. E os irmãos daquela igreja, a Igreja Presbiteriana de Angola, são irmãos pobres e carentes em sua grande maioria, que não têm valores suficientes para isso. Portanto, se não conseguir atingir esse número de assinaturas, especialmente o valor, essa denominação ela não poderá mais funcionar em solo angolano. É isso que o Estado faz quando ele se avora para cima da igreja. Aqueles irmãos estão lutando pelo direito de ser igreja.
Se você acessar o site pelodireitodeserigreja.com.br, você pode ajudar com doações. A Igreja do Brasil está se mobilizando nessa luta. Mas por que eu chamo sua atenção a esse assunto? É pela importância dele, sim, mas também para trazer à sua mente a realidade de que não é somente a Igreja de Angola que luta para ser igreja. A Igreja do Jardim, ela luta para ser igreja. Ou será que você nunca percebeu a luta que às vezes é para vir à igreja? Quantas coisas acontecem para tentar te tirar daqui? Quantas coisas acontecem para te impedir de ser igreja? Pelo direito de ser igreja, também é uma bandeira nossa no dia a dia. Pelo direito de viver segundo as verdades do Evangelho, aplicar essas verdades na nossa vida e na vida da nossa família. Foram 17 sermões, irmãos, nessa série falando sobre isso, sobre o Evangelho e como aplicar o Evangelho aos nossos corações, à nossa igreja, à nossa família. No entanto, Paulo não pode encerrar essa carta sem apresentar àqueles irmãos e também a nós uma verdade muito desafiadora. As coisas belas, profundas e inspiradoras que você viu nessa carta, sobre comunhão, santidade, trabalho, elas não vão brotar de forma automática no seu dia a dia e na sua vida. É preciso que uma guerra ferrenha seja travada. Esse é o tema do apóstolo nos últimos versos. É sobre isso que falaremos nesse último sermão. E poderemos resumir a verdade extraída desse texto na seguinte proposição. A vida cristã é uma batalha que deve ser lutada com as armas de Deus, juntamente com o povo de Deus. Esse é o resumo do que veremos nessa noite. A vida cristã é uma batalha que deve ser travada com as armas de Deus, juntamente com o povo de Deus. Essa é a convocação do apóstolo para nós no final dessa exposição. A luta para ser igreja. Primeira verdade, então, meus irmãos, a vida cristã é uma batalha. Volte os seus olhos para o texto mais uma vez, e eu queria pedir que todos, a uma só voz, lêssemos do verso 10 até o verso 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Ouvir, entender e praticar. Para muitos, esses três verbos, eles resumem a vida cristã. O que é a vida cristã? É vir à igreja, aprender e praticar as coisas que aprende. No entanto, se você pensar que essa é a verdade toda, você cai no risco de ser bastante racionalista, numa postura que ignora a dimensão espiritual da vida cristã. Eu aprendo coisas, ouço, mas para que essas coisas virem uma prática na minha vida, eu tenho que travar uma luta espiritual, uma luta ferrenha. Essa é a verdade do texto. O apóstolo começa no verso 10, introduzindo o último assunto, quanto ao mais, ou em outras traduções, finalmente. Aqui, ele não está simplesmente introduzindo o último assunto como se fosse, falei tantas coisas, falarei algo mais antes de encerrar essa carta. Alguns comentaristas, analisando essa carta do ponto de vista retórico, dizem que aqui está uma convenção literária nessa expressão, quanto mais, usada pelos gregos. Eles têm até um termo, peroratio, é um termo retórico, que indica que aqui está a conclusão dramática da carta. Olha que palavra forte, conclusão dramática. É assim que termina Efésios, e não poderia terminar de outra forma. Ele nos convoca para um desafio. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Perceba o que está sendo dito. Vocês precisam de força, vocês precisam de poder.
Portanto, não é algo fácil. E veja mais, não é a força que eu tenho, não é a força que a Amanda tem, nem a força que Luan tem. É a força do Senhor. É o poder do Senhor. O apóstolo está dizendo que com os nossos recursos nós não conseguimos ficar de pé e nós não conseguimos fazer aquilo que deve ser feito. Ele deixa isso de forma muito clara no verso 11: revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Perceba a construção aqui. Aquele que se reveste de toda a armadura de Deus, este fica firme contra as armadilhas e ciladas do diabo. Sem o poder de Deus, sem a força de Deus, nós não conseguiremos. E toda essa dificuldade se dá simplesmente pela força dos inimigos que enfrentamos. Nós não somos páreos para ele. É importante pensar nisso, meu irmão. A parte B do verso 11 vai falar sobre diabo. E por mais que sejamos uma igreja reformada, nós cremos no diabo. Nós não fazemos coisas pirotécnicas aqui, mas nós não podemos negar aquilo que ele tem feito na vida de tantas pessoas e aquilo que ele pode fazer na sua vida com as suas ciladas. A parte B vai dizer que o diabo, ele tem ciladas e nós devemos ficar firmes contra elas. Aqui está aquele que é expert em trapaça. Aqui está aquele que engana homens, mulheres e crianças há séculos, ora há séculos, há milênios. Ele é especialista na trapaça. Ele é o lobo que entra no meio do rebanho como se fosse uma ovelha. Ele é aquele que sabe urrar, rugir como um leão, mas ele é sutil e sagaz como uma serpente. É aquele que entra por brechas na sua vida. É aquele que entra em situações aparentemente inofensivas e quando você menos espera, grande é o estrago que ele provoca. Ele é sutil, mas ele é fatal. Se o propósito de Deus em Jesus Cristo é que nós cada dia mais amemos o nosso Redentor e tenhamos o coração desejoso de conhecê-lo, adivinha o que o diabo faz? Ele vai colocar distrações na tua vida. Ele vai colocar distrações até mesmo na igreja. A igreja vai se apaixonar por outros discursos, por outras coisas, e sem perceber caiu na cilada do diabo. Não fala mais de Cristo com paixão e com devoção. Se o alvo de Deus para nós é ter famílias fortes, centradas no Evangelho, pais e filhos que louvam ao Senhor, um trabalho que glorifica a Deus, adivinha o que o diabo vai fazer espalhando ciladas? Sem perceber, você começou tão bem a semana, você foi tão bem intencionado e seu coração foi desviado. Agora você começa a fazer coisas no seu ambiente de trabalho que não são mais para Deus, são simplesmente para o seu benefício pessoal, e você se torna um homem cético e um ateu na prática. Ciladas do diabo em todas as áreas da nossa vida. O verso 12 vai deixar isso ainda mais forte, ao descrever como o diabo atua e como essa batalha é ferrenha e difícil de ser travada. O verso 12 diz: porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Ou seja, nós não devemos sair golpeando as pessoas. É aquela pessoa chata na sua vida que dá vontade de pecar. Não é para você dar uma chave nela e lançar ela longe da sua presença. Não é contra carne, não é contra sangue. É contra quem? É contra principados e potestades. Você pode entender essa expressão aqui como se falasse sobre poderes, autoridades, talvez o sistema. É mais do que uma pessoa, é mais do que um indivíduo. A nossa luta é contra um sistema todo de pensamento, um sistema todo político, econômico e, na verdade, por trás de tudo, espiritual. As marés e as correntezas desse mundo, elas andam na contramão da vontade de Deus. E é preciso entender que aquele que orquestra todos esses movimentos é o diabo. Nós não podemos perder o foco nos problemas sociais e estruturais e esquecer que há algo espiritual como raiz de tudo isso.
A nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, e sim contra principados e potestades. Olha como ficou difícil. Você tem que lutar contra um sistema, mas tem mais. Contra os dominadores desse mundo tenebroso. O mundo é mau. O mundo é terrivelmente mau. É porque o mundo está sendo dominado por essas forças. E elas são exatamente os nossos inimigos. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A sua baleeirazinha ela não consegue alcançar essas alturas. Você sozinho é pequeno e fraco para lutar contra tudo isso. Essa é a batalha que se coloca dentro de nós. Mas deixa eu dar só um consolo, rapidamente aqui nesse texto. Lá em Efésios vai dizer que Cristo Jesus, o nosso cabeça, ele está nas regiões celestiais e nós estamos com ele. Ou seja, essa batalha, primordialmente, quem trava é ele, quem vence é ele. Você não precisa avançar, conquistar, nem derrotar o diabo. Cristo fez isso. Cristo está fazendo isso. Você é chamado tão somente para resistir. Enquanto o nosso chefe, o nosso guerreiro, ele avança contra as hostes infernais, você tem apenas que ficar de pé e continuar firme nele. Você não precisa ser o herói. Você não precisa ser o salvador. Você já tem o herói. Você já tem o salvador somente. E tão somente fique nele. A luta é difícil. A luta é árdua. Mas tem alguém que luta por nós. É por isso que o verso 13 ele conclui essa ideia dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que é o dia mau, meus irmãos? Em certo sentido, Efésios já nos disse que todos os dias são maus. Mas alguns comentaristas vão dizer que dia mau também são aqueles momentos de nossa vida que parece que todas as forças espirituais se voltam contra nós. É aquele momento, é aquela semana em que tudo dá errado. É aquele dia, aquele instante que as suas forças se esvaziam, você não consegue fazer nada. A crise toma conta do seu coração. Talvez seja um mês de grande dificuldade. Pregando nesse texto, há um testemunho bem conhecido do pastor Nicodemos, quando ele foi fazer o seu doutorado na Holanda. E quando chegou lá, as ironias que esse mundo traz, o seu orientador de teologia era um homem praticamente ateu. Lançou sobre ele uma carga de livros que ele deveria ler e fichar, que minavam a sua fé. Ele começou a trabalhar com aquele material por um mês, 2, 3, e aquilo foi contaminando o seu coração. De modo que ele diz que passou mais de um mês sem conseguir ajoelhar e orar a Deus. A sua fé estava em crise. Ele disse: aquele foi o meu dia mau. Concluindo a história, ele não se desviou. Ele ligou para o seu orientador que estava nos Estados Unidos. E aquele homem disse: você tem lido o que está lhe abalando tanto? Tenho lido isso, isso e isso. Ele disse: pois então vá, pegue na biblioteca esse livro. Esse é o antídoto. Leia e Deus vai curar o seu coração. Dito e feito, nosso pastor está firme até hoje. Mas a questão é: há dias maus. Você nunca passou por isso? Você nunca passou pelaquela semana terrível que parece que todas as portas se fecham? Que parece que ninguém pode te socorrer? Que parece que a angústia toma conta do teu coração? Pois bem, o texto está dizendo: eu sei que isso é real. O diabo e suas hostes celestiais estão por trás disso. Eles estão arquitetando planos contra vocês. Meus irmãos, fiquem firmes, tomem a armadura de Deus. E olha o que ele diz assim, no final do verso 13: para que depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. A figura aqui é da legião romana. Você já deve ter assistido algum filme, alguma série. Eles faziam um bloco militar, escudos na frente, escudos em cima, os flancos todos protegidos. Os exércitos que vinham na sua direção não conseguiam entrar naquele amontoado militar, a não ser que uma lança, uma flecha, uma espada de curto porte
derrubasse um dos homens da linha de frente, o seu escudo tombaria e todo aquele comboio militar estava comprometido. O que o Senhor está dizendo é: fique firme, pegue a armadura de Deus no meio da batalha ferrenha, não abra, agarre-se à armadura de Deus, agarre-se ao Redentor e permaneça. É certo que essa é a batalha mais ferrenha que vamos enfrentar, mas como eu já disse, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. O objetivo de Paulo nessa passagem não é infundir medo no seu coração, mas sim vigilância, seriedade, diligência. É conclamar você a ser perseverante no dia mau. Quando o dia mau chegar, meu irmão, não sei se você está nele, o Senhor não pede que você avance, Ele só pede que você resista. Ele só pede que você finque o pé, que você, pela graça de Deus, diz: Senhor, não vou tirar meu pé daqui. Quando a tempestade passar, eu volto a andar, eu volto a avançar, mas até lá eu aqui ficarei, vigilante, diligente, atento, porque eu estou no meio de uma batalha. Nesta semana, meus irmãos, eu ouvi um caso muito interessante de um homem chamado Kaspar Hauser. Não sei se você já ouviu esse nome. Kaspar Hauser. Ele inspirou vários contos, várias peças, livros, porque é um mistério muito grande na vida desse personagem. A sua história, ela começou no dia 26 de maio de 1828. Um adolescente de 16 anos encontrado numa praça da cidade que hoje é conhecido como Nuremberg, na Alemanha. Aquele homem um tanto quanto desnorteado e esquisito, na verdade um adolescente de 16 anos, carregava consigo duas cartas. Sem conseguir falar, sem conseguir se expressar, tudo que ele tinha essas duas cartas. A primeira delas é a sua mãe dizendo que ela não teria como tomar conta daquela criança e estava entregando para quem pudesse fazer. A segunda é de um camponês que disse que por muito tempo cuidou dele, mas não poderia mais fazer isso, então o soltou e o entregou às forças do governo. Aquele jovem tão esquisito, tão excêntrico, ele foi preso, porque creram que ele estava embriagado. No entanto, houve um homem chamado Georg Friedrich que o adotou, que percebeu que havia algo de estranho naquele jovem. Ele o alfabetizou em tempo recorde. E quando aquele homem pôde se comunicar com ele, ele contou uma história apavorante. Os 16 anos de sua vida, ele passou trancado numa cela escura de 2 metros de comprimento e 1 metro de largura, só isso, sem ver a luz do sol durante 16 anos. E todo o seu alimento era pão e água, e não se comunicava com ninguém do mundo exterior. O grande mistério logo foi: quem é esse homem? Se você pesquisar na internet, você vai encontrar várias teorias. Aquela que mais me chamou a atenção é que ele era um herdeiro do trono de uma cidade chamada Baden. Ele foi sequestrado por motivos escusos para que não assumisse o trono. E sabe por que isso se confirma? Pelo final trágico da sua vida. Antes de falar desse final, deixa eu só acrescentar algumas curiosidades a esse personagem. Porque ele foi criado em situações tão adversas, ele desenvolveu algo sobrenatural quase nos seus outros dons, nas suas outras habilidades, nos seus outros sentidos. Por exemplo, ele conseguia ver no escuro de forma impressionante. Ele conseguia distinguir frutas, flores, no escuro completo e abissal. O seu ouvido foi tão estimulado que ele conseguia distinguir as pessoas pelos passos. No entanto, esse homem, depois de 5 anos vivendo em meio à sociedade, ele sofreu um atentado, ele foi morto, e com ele foi embora o seu mistério. Eu lhe pergunto, como é que é alguém que consegue distinguir pessoas pelos passos, consegue enxergar no escuro, e que tem um olfato mais apurado do que qualquer um de nós, pode ter sido pego numa emboscada? Pelo menos 2 razões são dadas pelos seus biógrafos. A primeira delas é que quando ele foi imerso na sociedade,
essas suas capacidades extraordinárias, elas foram se perdendo aos poucos. Ele já não enxergava isso como antes, nem ouvia de forma tão acurada. No entanto, a principal razão apontada era a sua ingenuidade. Aquele homem tão atormentado, ele tinha a alma e a mente de uma criança. Ele não percebia como era mau o mundo que estava ao seu redor. E pior, ele não percebia que pessoas maldosas ainda intentavam contra ele. Ele estava no meio de uma guerra. Tinha até recursos disponíveis para si. Mas a sua ingenuidade, e por causa disso a sua displicência, fez com que ele morresse. E o mistério está aberto até hoje. De forma semelhante a ele, meus irmãos. Por muito tempo nós vivemos em cativeiro. Um dia você percebeu que estava preso pelas amarras do pecado. Um dia você percebeu que você não via a luz do dia, a luz do sol da justiça, e que só recebeu migalhas a vida toda, e que estava enclausurado. Você foi liberto, por isso você está aqui. Não seja ingênuo. Não ande de forma displicente. Aquele que te enjaulou, aquele que te escravizou por tantos anos, ele ainda está à espreita. Ele ainda quer te fazer mal. Ele ainda quer intentar contra a sua vida. Portanto, o cristão precisa entender que a sua vida espiritual, ela é uma batalha contínua. Ela é uma guerra que deve ser travada. Porque se formos surpreendidos em nossa displicência, teremos que contar com os nossos reflexos que nem são tão apurados, ou torceremos para a imprecisão dos inimigos e assim escapar. A distração no campo de batalha é fatal. E por mais que a guerra que travamos hoje seja velada, o conflito é real, o conflito é contínuo. Quantas vezes você já não foi machucado pelas forças que querem te escravizar? Mas, meu irmão, nós somos convocados por Cristo e fomos chamados para o maior embate que já houve, a grande guerra espiritual. Esteja alerta, esteja preparado, fique os seus olhos nele. Ele é o general vitorioso, e aqueles que estiverem aliados em seu comando não serão de modo algum alvejados pelo inimigo infernal. Quando somos jovens, quando somos crianças, quando somos pré-adolescentes, nós gostamos de imaginar que estamos vivendo algum tipo de aventura. Quando crescemos, nossa vida fica muito normal. E a gente pensa que é só ganhar o pão, vencer algum desafio, pagar os nossos boletos. No entanto, um pouco daquela percepção de criança, ela está correta. Nós estamos sim no meio de uma grande aventura. Nós estamos sim no meio de uma grande batalha. Nós estamos sim no meio do conflito, aquele conflito que é o maior de todos. E como é que nós sabemos se estamos sendo displicentes no meio desse conflito? Sabe quando eu e você somos displicentes? Quando nos espantamos com a maldade dos homens. Com isso não quero dizer que teu coração tem que ficar extremamente cauterizado, nada te espanta. Mas às vezes, quando fazem alguma coisa contra nós, ou quando fazem alguma coisa contra alguém que nós presenciamos, nós ficamos escandalizados. Eu lhe pergunto, você esqueceu de onde você estava? Você esqueceu que no meio dessa batalha golpes são desferidos a todo momento? Esse mundo não é o paraíso encantado que muitas vezes nós pensamos ser. Quando é, meus irmãos, que nós esquecemos que estamos numa batalha? Quando você deixa de perceber as armadilhas que são colocadas em relacionamentos. Pequenas palavras, pequenos gestos, pequenos atos, e lá se foi uma amizade tão preciosa. Quando você deixa de perceber as armadilhas que são espalhadas na tua convivência na igreja, o diabo prepara tudo de forma tão perfeita, e você de forma inocente nem percebeu estar tão longe no dia que você deveria estar aqui ouvindo sobre verdades eternas. Talvez você até ouviu, e quando chega em casa ele prepara alguma angústia para você, para tirar a tua atenção dessa verdade, para deixar que ela internalize e crie raiz no seu coração. Isso tudo são armadilhas. Estamos em guerra. E eu preciso te perguntar, quão intencional você tem sido na sua vida devocional? Isso diz respeito se você está sendo displicente ou não.
E essa palavra é muito séria para você que ainda não sabe de que lado está lutando. Não há neutralidade nesse campo de batalha. A vida, de forma geral, é uma batalha. Olhe para a natureza. Talvez o canto de um pássaro que tanto te traga deleite seja um comando de guerra onde ele está desafiando os outros da sua espécie. A natureza, ela está em guerra. Os homens, eles estão em guerra. Você presencia isso no seu ambiente de trabalho, na briga política, na briga por espaço na sociedade. Eu te pergunto, por que você acha que a única área que é pacífica, a única área que é tranquila é a área espiritual? Não faz sentido ignorar que a vida espiritual também é uma batalha, também é uma guerra. E se você não sabe de qual exército você faz parte, você pode estar fazendo parte do exército do inimigo sem perceber. Mas a boa nova é que o general da redenção, ele sempre recebe rebeldes arrependidos. Venha até ele. Aliste-se no seu exército. Meus irmãos, a vida cristã é uma batalha. Essa é a primeira verdade extraída do texto. Mas há mais do que isso aqui. Dos versos 14 e 18, nós vamos ver que a vida cristã é uma batalha, mas que deve ser lutada com as armas de Deus. Vamos ler dos versos 14 até o verso 18, todos juntos a uma só voz. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, engraçando os escudos da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mais uma vez eu reitero. O objetivo da exortação do apóstolo acerca da guerra espiritual não é para que você tenha pânico, pavor e medo. Esse é o primeiro erro que podemos cometer. É para que você seja diligente. Mas você não precisa ter medo, porque junto com o alerta, o apóstolo também nos dá o armamento. Você não está indefeso. O Senhor, ele provê recursos para que você continue guerreando, continue perseverando. Que recursos são esses? Ele já havia mencionado em 2 versículos anteriores a armadura de Deus. Agora ele passa a descrever. Olha como é interessante essa descrição. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Essas são as 2 principais peças do vestuário do soldado romano. Alguns vão dizer que possivelmente Paulo, que estava numa prisão, pouco falamos sobre isso ao longo das exposições, porque nem lembramos de tão feliz que esse homem é e vibrante que ele é, mas ele estava preso. Então ele estava acompanhado de um soldado romano e cotidianamente ele tinha uma noção desse paramento. Então ele vai descrever essa armadura fazendo uma analogia espiritual para nós. A primeira coisa que ele vai dizer é sobre o cinto. O cinto é muito importante. Nesse contexto aqui, de forma especial, as roupas, as vestes, as armaduras, as armas, todas elas eram atadas por esse cinto. Quando o soldado apertava o cinto, ele ia embora para a luta. Não sei se aí é a expressão popular que surge, apertem o cinto, ou se refere-se ao cinto de segurança. Mas o ponto é, o cinto era essencial para um soldado. Desse modo, é dito que o cinto da nossa armadura é a verdade. Se nós estamos com a verdade de Deus, se nós estamos com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, tudo está atado, tudo está amarrado, tudo está unido. Sabe por que a vida dos homens é desfragmentada? Porque eles não estão atados com a verdade de Deus. Esse é o primeiro elemento da armadura. Depois vai falar da couraça da justiça. É aquela parte feita por um metal que protege as partes mais vitais do corpo de um soldado. Importantíssimo. A couraça, a justiça de Deus, que foi dada a nós em Jesus Cristo.
perceba que essa armadura é toda coisas que Deus dá a nós. A verdade não é nossa. Ninguém aqui é dono da verdade. Nem ninguém alcançaria a verdade se não fosse por graça de Deus. Mas Ele nos dá a sua verdade. Ninguém tem justiça por si mesmo. Somos injustos e pecadores. Mas Cristo nos dá essa couraça e protege os nossos órgãos vitais. Nós podemos ir para a batalha porque nós temos uma justiça que não é nossa. Agora ele começa a narrar outras partes menores da nossa armadura. Verso 16. Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual... 15. Calcai os pés com a preparação do evangelho da paz. Aqui vem outra parte da vestimenta muito importante. Como nós já mencionamos aqui, uma grande parte do combate do soldado romano era permanecer firme e inabalável diante das investidas que eram feitas contra ele. Por isso, no solado dos seus sandálios haviam pedaços de ferro que eram colocados de forma muito profunda no solo. Quando ele se preparava com esse calçado e fincava os seus pés, ele podia com muita segurança resistir aos ataques. É o evangelho que segura os nossos pés onde eles estão. Porque por vezes nos sentiremos indignos. Por vezes as acusações do diabo em nossa face nos deixarão envergonhados, nos sentiremos hipócritas, nos sentiremos fracassados e não teremos em nós mesmos força para continuar aqui. Mas é o evangelho que finca os nossos pés no chão. É por causa de Cristo e por causa do que Ele fez que você fica, que você permanece. Outro elemento da armadura: embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por favor, por escudo, não pense num elmozinho pequeno, nem no Capitão América. É algo mais. Lembre mais uma vez da imagem da legião romana. O escudo tinha aproximadamente 1,20 m. Ele era suficiente para esconder todo o soldado por detrás daquela proteção. E quando eles estavam juntos, de fato, eles estavam completamente blindados com esses escudos. E o texto vai dizer: para apagar os dardos inflamados do maligno. Nas táticas de guerra do primeiro século, era comum que as flechas e os dardos eles fossem colocados com material combustível para que na hora que batessem nos escudos e não penetrassem, mas eles incendiariam e tocariam fogo na legião. Para isso, os soldados mais experientes, eles embeveciam a sua armadura, molhavam, deixavam úmido o couro para que ele não inflamasse. A nossa fé é um escudo que nos protege dos ataques. E mesmo aqueles ataques mais persistentes do diabo, que ficam inflamando a nossa vida, que ficam atormentando a nossa mente, o nosso escudo, ele não permite que a nossa alma seja abatida. É interessante que essa ilustração do escudo molhado despertou a criatividade de Lutero. Não sei se podia ir tão longe, mas ele vai dizer que isso é uma referência ao batismo. É interessante a ilustração. A água que é derramada sobre o escudo, a água que é derramada sobre nossa cabeça, nós nos lembramos disso e nós dizemos: o diabo não vai inflamar a minha mente, eu sei quem eu sou em Cristo. De forma geral, meus irmãos, a fé é o escudo que nos protege dos dardos inflamados do maligno. Por fim, verso 7, nós temos o capacete da salvação. A nossa mente está protegida porque nós sabemos que fomos salvos por Cristo. A dúvida, o medo e o temor não podem atingir a nossa mente. O capacete da salvação nos blinda. E por fim, perceba que é o último elemento e é o elemento de ataque. Calçado, capacete, couraça, escudo, tudo isso é defesa. O único elemento de ataque que o cristão tem nessa guerra é a espada do Espírito, é a palavra. Esse é o único ataque que nós temos contra esse reino de trevas. Primeira coisa, nós fomos chamados para defender. Quem avança é Jesus Cristo. Mas conforme nós defendemos, essa espada era curta. No raio de alcance que nós temos, na nossa vida, na nossa circunferência, se podemos
expelir ataques para afastar o reino das trevas do nosso coração, da nossa casa e do nosso meio, é a palavra de Deus que faz isso. Não são nossas palavras, não são nossos recursos humanos, é a palavra de Deus. O nosso irmão André leu há pouco aqui na liturgia o texto onde Cristo expele o diabo, afasta a sua tentação com a palavra de Deus. Eu e você podemos e devemos fazer a mesma coisa. Por fim, tendo sido descrito toda essa armadura, veja que o apóstolo agora menciona a oração. Alguns intérpretes vão dizer que a oração aqui é mencionada não como uma parte da armadura, mas é a forma com que você usa e você veste a armadura. Sem oração, todas essas partes ficarão fora e você estará desprotegido. Mas com oração, você coloca o capacete, você coloca a couraça, você impõe o seu escudo e você tem a palavra de Deus para poder se defender e avançar. Verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós somos chamados, meus irmãos, a orar em todo o tempo, com perseverança, no Espírito e por todos os santos. É assim que vestimos a nossa armadura. O mundo vai te oferecer várias armaduras para travar as suas lutas. E aqui eu não posso deixar de mencionar aquele exemplo da vida de Davi, onde ele vai enfrentar o gigante Golias, lá em 1 Samuel 17:38, e Saul coloca nele uma armadura pesadíssima. Não é de hoje que os homens creem que a sua armadura vai dar o sucesso, vai dar a vitória. Mas Davi diz: isso aqui não me cabe. Eu vou na força do Deus vivo e verdadeiro. Você tem uma armadura melhor. Na liturgia, nosso irmão Guilherme também leu sobre o Messias, que vê o seu povo aflito e atolado em pecado, e viu que não havia ninguém que pudesse fazer justiça. E lembre dos termos que Isaías usa. Isaías diz que ele tomou a justiça como couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação. É essa armadura, é a armadura que Cristo usou na cruz, e agora ele dá a você. A mesma armadura que o rei guerreiro, que o servo sofredor usou na cruz do Calvário, está disponível a você. Foi com essa armadura que ele enfrentou o inferno, enfrentou o mundo, enfrentou o pecado, destruiu a morte, por amor a você. E agora ele pega essa armadura toda ensanguentada e diz: vista-se, porque aqueles que me odiaram te odiarão e virão no seu encalço. Vista-se, meu filho. Enquanto você não está comigo de forma definitiva, eu lhe protegerei por toda a eternidade. Vista-se, tome a minha armadura. Porque a vida cristã, meus irmãos, é uma batalha, mas nós devemos lutá-las com as armas de Deus. Que o Senhor desperte os teus olhos espirituais. Que você perceba que nesse conflito todos os escudos humanos estão despedaçados no chão. O aguilhão do inimigo, ele aproxima-se com a sua senha destrutiva. O medo e a frustração atormentam o nosso coração. E por mais que nós empreendamos esforços na nossa vida, na nossa família, poder humano não tem efeito na esfera espiritual. O que faremos? É do céu que desce a armadura. O Messias traz para nós o seu elmo. E só Ele tem poder suficiente para suportar qualquer ataque do maligno e avançar de forma poderosa e vitoriosa, espalhando a glória de Deus no seu coração, na sua família e no mundo. Abrigue-se em Cristo. Revista-se dele. É como se aqueles heróis que tanto admiramos, que assistimos sobre eles, nos dessem a sua armadura. Já pensou nisso, Luan? Você receber a armadura de Tony Stark. Nós temos aqui alguém que é muito maior do que qualquer herói. Nós temos o nosso Salvador, Jesus Cristo, que deixa para o seu povo, para os seus filhos, a armadura do céu, a armadura do Messias. Eu lhe pergunto nessa noite: você tem usado, irmão?
Esses dias, nas leituras aleatórias, eu vi um texto de um psiquiatra falando sobre algo muito interessante. Falando sobre pacientes que não tomam os seus medicamentos e comprometem a sua vida. Aquele homem disse: para as outras especialidades médicas isso não faz diferença. O trabalho deles termina quando eles prescrevem um medicamento. Nós psiquiatras não, nós queremos entender por que esses homens fazem isso. Por exemplo, ele cita casos concretos de homens que tiveram problemas no seu fígado, que passaram anos naquele processo terrível de tirar todo o sangue do seu corpo em máquinas e depois voltar pelo menos 3 vezes por semana. Há um amigo nosso no seminário que passou por esse processo. Mas alguns conseguem a doação do órgão, como de fato ele conseguiu, para a glória de Deus. Só que não é um processo fácil. Você precisa tomar medicamentos para que sua resistência imunológica baixe, para que seu corpo não rejeite aquele transplante. Mas acontece que no meio disso, um dado aterrador, muito simplesmente não tomam os medicamentos. Tudo que eles precisavam estavam ali ao seu alcance. Eles conseguiram o tão difícil transplante. Eles conseguiram um meio de se salvar dessa situação, mas eles não tomam. E por que eles não tomam? O psiquiatra comenta. Alguns deles desconfiam dos médicos. Você é desconfiado do médico da sua alma. Quando Jesus Cristo prescreve para você a sua armadura e o seu evangelho, você olha e diz: rapaz, talvez tenha algumas coisas mais interessantes aqui que o mundo me oferece. Por que não usar a armadura? Por que não tomar o medicamento? Alguns encontram-se deprimidos, tão deprimidos, que mesmo recebendo o transplante, não se acham dignos de continuar com aquilo e simplesmente se recusam a ingerir os medicamentos. Fazendo uma analogia com a nossa situação, será que você olha para a armadura de Deus e diz: eu não sou digno de vestir? Se você diz isso, meu irmão, é que você precisa vestir. Jesus Cristo deu a sua armadura para pecadores indignos. Vista. Se proteja contra o mundo mal. Abrace o Evangelho. Abrace as promessas de Deus. Abrace a graça que vem da cruz. É ela que te protege. Por favor, não deixe de enxergar a verdade que Cristo é a nossa armadura. Ele é a palavra de Deus. Ele é a nossa fé. Ele é a nossa justiça como uma couraça. É o evangelho dele que calca os nossos pés no chão. É a sua palavra que é a nossa espada. É o seu capacete, é a salvação que ele deu a nós. Cristo é a nossa armadura. Vista-se dele e resista no dia mau. E permaneça de pé e enfrente a batalha que Deus te chamou para lutar. A vida cristã é uma batalha que deve ser lutada com as armas de Deus. E, em último lugar, deve ser lutada também juntamente com o povo de Deus. A vida cristã é uma batalha que deve ser lutada com as armas de Deus, juntamente com o povo de Deus. Versos 19 até o verso 24. Vamos ler uma só voz? E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador com cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito e o que eu faço. De tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos as últimas palavras da carta aos Efésios. E as últimas palavras, ela tem um tom muito interessante. Perceba que no verso 18 o apóstolo Paulo diz: orem de forma perseverante no Espírito, em todo o tempo e por todos os santos. Mas perceba que no verso 19 o apóstolo se inclui. Olha o que ele diz: e também por mim.
Não existe super-homem na vida cristã. Se o apóstolo Paulo precisa de oração, quem são os pastores para se isolarem? Quem são os líderes para se isolarem? Quem é você para pensar que não precisa da oração de outros irmãos? Veja a humildade do apóstolo. É difícil percorrer as páginas da Bíblia e achar um homem mais intérprete, mais ousado, mais corajoso do que o apóstolo Paulo. Mas olha o que ele pede na sua oração: orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério de Cristo. Ele pede por coragem, por ousadia. Apesar de ser apóstolo, ele é só um homem. Os homens precisam da graça e da força de Deus. E os homens precisam de outros homens para sustentar. Os homens precisam de intercessão. Os homens precisam da igreja. Ninguém luta sozinho. Se o apóstolo reconheceu isso, meus irmãos, nós também precisamos reconhecer. Ele, mesmo sendo embaixador de cadeias, precisa da intercessão dos irmãos para que seja ousado no seu falar. Agora perceba no final dessa carta como há agora um envolvimento pessoal de Paulo com esses irmãos. Ele foi o pastor deles. Por 2 anos ele cuidou daquelas almas. Agora ele está distante e afastado, preso, caminhando por um martírio. Por que Paulo escreveu essa carta? Falamos disso no primeiro sermão. Fevereiro. Dentre tantos os motivos, o principal deles, ensinar o que é ser igreja. Mas há um motivo pessoal também. Verso 21. Para que saibais também ao meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Aquela igreja se preocupava com Paulo. Ela não tinha notícias de Paulo. E Paulo se preocupa com aquela igreja e envia Tíquico para lá. Ele vai dizer no verso 22, foi para isso que eu enviei ele, para que saiba a nosso respeito, ele console o vosso coração. Agora pense que Paulo era um homem preso. Nas suas últimas cartas, especialmente 2 Timóteo, ele reclama da solidão. Ele se sente sozinho. E você vai ver esse homem Tíquico aqui. Ele não é simplesmente fiel ministro do Senhor, é um homem fiel. Mas Paulo vai dizer, é muito amado. Tíquico poderia ser um consolo para a alma de Paulo. Mas ele diz, Tíquico vai consolar a minha igreja. Perceba a relação de amor que há no final dessa carta. Os irmãos oram e se preocupam por Paulo. Paulo ora e se preocupa por eles. E eles mutuamente têm gestos e têm atos de amor. Irmão, perceba. Igreja é muito importante. A gente não luta sozinho. Você precisa ter laços de amor na igreja. Pessoas que oram por você e você ora por elas. Pessoas que fazem sacrifícios pessoais por você. Pessoas que empreendem esforços somente para consolar o teu coração. Que abrem mão do seu tempo. Que deixam de lado outras prioridades para saber como você está. É importante notar esse tom afetivo no final da carta. E apesar da luta, e apesar da batalha, porque eles têm a armadura de Deus, eles estão juntos como povo de Deus. Paulo termina em tons esperançosos. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte do nosso Senhor, Deus Pai, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo. Apesar de tudo, com as armas de Deus e com o povo de Deus, o fim da sua jornada vai ser marcado por paz e não por guerra, por amor e não por esfriamento, por fé e não por incredulidade, com as armas de Deus, com o povo de Deus. E sabe por que eu estendo isso para nós de forma tão direta? Porque o final dessa carta tão maravilhosa diz assim: a graça seja com todos que amam sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo. É com você, é comigo, se o nosso coração está em Cristo. O Senhor não permite que você ande sozinho.
o Senhor te deu uma igreja. 15 de agosto de 2019, Luan completou 15 anos. Não, 11 anos. Chega ali, nossa, como pulou, né? Mas também foi o dia que eu e Letícia fizemos o nosso primeiro culto doméstico com Lázaro. 5h30 da manhã ele acorda, olhamos para um lado, olhamos para o outro, está só eu, ela e ele. É agora. Colocamos ele ali no nosso meio e abrimos a Bíblia no texto que víamos na sequência. Depois de dias turbulentos, abrimos em Atos 7. Martírio de Estevão. Papai. Seu primeiro culto foi sobre o martírio de Estevão. Ele nem entende, mas a gente já ora por ele com as verdades daquele texto. E sabe o que aquele texto mostrou para nós? Em primeiro lugar, que a vida espiritual é uma batalha e que às vezes nós precisamos pagar com a vida o preço da nossa fé. Aslan não pertence a mim, a Letícia. Aslan não pertence a ele, pertence a Deus. Ele precisa, assim que o entendimento chegar, entender o seu papel nessa luta. Entender o preço que deve pagar. A sua vida e a sua morte pertencem a Deus nessa batalha. Mas também nós enxergamos outra coisa linda naquele texto. Sabe por que Estevão permanece de pé? Porque olha para o céu e vê a glória de Deus e Cristo ao lado de Deus, como garantia que ele vai ser recebido nos braços do Pai. São as armas espirituais que Deus nos deu. A Aslan não precisa ser uma criança que enxerga pela fé a glória de Deus, enxerga pela fé a presença de Jesus Cristo na sua vida. Onde ele encontraria essas verdades? Se não na palavra de Deus, se não na sua família que o instrui nisso. Porque é assim que ele der os seus primeiros passos, o mundo vai ensinar outra coisa a ele. Viva para você mesmo, satisfaça os seus desejos, construa uma carreira, construa um império. Quem vai ensiná-lo que ele deve viver para Deus e confiar nas armas de Deus? É a família dele, é a igreja dele. É talvez Lorena daqui a algum tempo, quando Aslan for um adolescente se envolvendo em enrascadas, ela vai chegar para ele como aquela amiga chata, mais abençoada, vai dizer: esse não é o caminho que Deus tem para você. É talvez Vitor, agora mais experiente, o senhor Vitor, casado com Jennifer, que vai chamar Aslan para tomar um sorvete. Vai dizer: meu filho, esse caminho não é para você. É Theo, que quando for orar no final da noite com Guilherme e Letícia, vai se ajoelhar e vai pedir pela vida de Aslan, para que ele não caia em tentação. É a igreja. A vida espiritual, meus irmãos, é uma batalha. Mas nessa batalha a gente tem as armas que Deus nos deu. A gente tem um povo que Deus deu para lutar conosco. Isso é ser igreja. Eu espero que ao longo dessas exposições essa verdade tenha sido enraizada no teu coração. Essa jornada maravilhosa que começou no início de fevereiro, onde contemplamos a glória peculiar da Escritura, onde nós vimos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando para a nossa redenção, onde nós enxergamos a nossa identidade, onde nós percebemos o que é verdadeira espiritualidade, luz na mente, fogo no coração, casamento centrado no Evangelho, pais e filhos, ministério do trabalho. E agora o que faremos com tudo isso? Lutaremos. Pegue essas verdades, vista a sua armadura e saia por essas portas para glorificar a Deus, para lutar o bom combate. Eis aqui o exército de Cristo, eis aqui a família da fé. Eu sei que é uma batalha, mas você não está sozinho. Cristo está com você, Ele é a nossa armadura e o povo de Deus está ao seu lado. Abrace essa família, ore com ela, ore por ela e siga em frente. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque Tu és maravilhoso. E a Tua palavra penetra profundamente no nosso coração. Te louvamos porque o Senhor teve tanta misericórdia de nós e nos juntou nesses últimos meses para aprender sobre Ti, sobre o Teu Evangelho e sobre o que é ser igreja. Nos ajuda, Pai, a lutar para que essa verdade seja concretizada nesse mundo mau.
que no meio de tantas dificuldades, de tanto esfriamento, a Igreja do Jardim seja um palácio de fé, de amor e de acolhimento. Não por nós, porque se depender de nós, dos nossos recursos, nós falharemos. Eu sei que em alguma medida muitos aqui já têm falhado, mas nós confiamos em Cristo. Nós vestimos a armadura de Cristo. Nós empunhamos a bandeira do Evangelho. Nós cremos e nós andamos juntos para ser igreja no mundo mau, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.